E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Cano, eu sou o pai dos FIIs e hoje eu vou te falar se vale ou não a pena investir em HTMX11, o fundo imobiliário de hotéis da BTG Pactual. Então eu vou falar algumas informações básicas do fundo e depois eu posso falar também qual o momento que ele está passando nessa pandemia, né? Qual o desafio ele está enfrentando. Sobre as informações básicas do fundo, o valor da cota dele gira em torno de R$ 108 hoje, está com um preço sobre o valor patrimonial de 0,83, né? Se a gente levar em consideração a base de cálculo do preço sobre o valor patrimonial, ele está com 17% de desconto, né? A gente entende que o preço sobre o valor patrimonial de um seria o preço justo dele. Então ele está aí com desconto de 17% e ele não está pagando dividendos. Esse é um detalhe bastante importante e é por isso que você tem que ficar até o final desse vídeo, para você entender a situação que ele está passando e porque ele não está pagando dividendos, tá bom? Falando um pouco sobre a localização dos 23 ativos desse fundo imobiliário, a gente pode citar duas características, entre elas uma boa e outra ruim. A característica ruim é que esse fundo imobiliário só investe em ativos em São Paulo. Então, se acontecer algum problema com o estado de São Paulo, vamos supor que por causa da pandemia o estado de São Paulo volte a fechar, ou então que tenha uma crise hídrica no estado de São Paulo, ou algum outro problema, esse fundo imobiliário será muito impactado. Uma outra característica que nesse caso eu acredito que seja boa é a localização dos fundos imobiliários dentro do estado. Se a gente pegar esse fundo imobiliário tem 23 ativos distribuídos em localizações muito boas, muito comerciais. Então a gente tem ativos perto do aeroporto de Congonhas, ali em Moema, no Ibirapuera. A gente tem ativos na Paulista, na Avenida Paulista, nem preciso citar aqui, que é um grande centro comercial. A gente tem na Berrini, na Faria Lima, que também são centros comerciais para quem não é de São Paulo e quer saber mais sobre esses locais. São avenidas que têm prédios muito grandes e muito modernos, então isso traz uma qualidade muito grande para o fundo imobiliário. Então realmente os ativos são muito bons, só que a gente só tem ativo em um estado. Citando esses ativos, a gente pode classificar eles em quatro tipos, referente ao custo deles. Então a gente tem ativos super econômicos, a gente tem ativos econômicos, a gente tem os mid scales e a gente tem os upper mid scales. Nada mais são do que quatro tipos diferentes de custo. Então o super econômico é o mais barato e o upper mid scale é o mais caro. E por que que é legal ter isso dentro do fundo imobiliário? Porque você traz uma diversificação. Então você sabe que são hotéis que têm uma certa qualidade, mas eles também são baratos. Você consegue se hospedar num hotel desse com uma diária de R$ 100. Então, lógico que é a minoria do fundo, mas você vê que realmente é possível ter ali uma grande massa de pessoas entrando nesses hotéis assim que a pandemia for acabando. Se a gente for falar da taxa de ocupação deles, ela vem crescendo. Ela saiu de 19% em março, passou para 20% em abril e em maio já estava em 32%. Ou seja, esses ativos estão cada vez com mais pessoas ali entrando e se hospedando. Então é bem legal ter esse fundo imobiliário pensando nessa recuperação. Só que é legal ter noção do risco que você pode correr. Eu vou falar mais um pouco sobre o ativo, mais um pouco das características dele, e aí você toma a sua decisão ao final desse vídeo, beleza? Ainda falando sobre os ativos que estão dentro do fundo imobiliário, e eu falo bastante sobre isso porque você tem que entender o que está dentro da carteira do FI. Ele tem ativos do tipo Ibis, Blue Tree, Stan Plaza. Para quem não sabe, essas são redes hoteleiras. O Ibis, por exemplo, tem hotéis em todos os continentes do mundo. Isso quer dizer que ele é muito grande, tem muitos e muitos hotéis. Eu já me hospedei em alguns e eu certifico que realmente são bons. Eu também já me hospedei no Blue Tree, que também tem menos hotéis do que o Ibis, só que também tem uma qualidade muito boa.
Eu nunca me hospedei no Stan Plaza, então não posso falar aqui da qualidade dele, mas eu sei que realmente, do que eu conheço por fora, né, por pesquisar, também são hotéis muito bons. Você tem que olhar, quando você vai investir num fundo imobiliário, na qualidade dos ativos. Não adianta investir num fundo imobiliário que está barato, mas que não tem qualidade. Um fato legal de destacar desse fundo imobiliário é que no último relatório gerencial, eles indicaram que venderam um ativo por 317 mil reais e eles lucraram 296 mil. Ou seja, eles pagaram 21 mil reais de imposto, né? Ou pegaram parte do lucro para o fundo imobiliário e lucraram 296 mil reais que serão distribuídos para os cotistas. E por que que isso é importante? Embora esse valor seja totalmente irrelevante para o fundo imobiliário, dado a quantidade de cotas e o patrimônio que ele tem, isso indica que o fundo imobiliário ele já está voltando às suas operações. É óbvio que isso é muito pouco, foi um ativo vendido só, mas isso indica que realmente está tendo operações e o mercado está reaquecendo novamente. Falando um pouco sobre os dividendos desse fundo imobiliário, assim como eu citei no começo do vídeo, ele não está pagando nada de dividendos. Então, se você começar a investir hoje, ele não vai pagar nada nem nesse mês, nem no próximo mês, nem provavelmente no outro. Por quê? Porque ele está com um prejuízo de R$ 3,01 por cota. Ou seja, mesmo que ele consiga ter um lucro nos próximos meses, ele vai ter que pagar essa dívida que ele tem. Então, eu acredito que esse é um risco muito grande para pouco retorno do fundo imobiliário. Eu prefiro colocar o meu dinheiro em outras oportunidades que eu estou vendo nesse momento. Eu não invisto nesse fundo e não pretendo investir no curto prazo. Pode ser que depois que ele se recupere, e eu acredito que ele vai se recuperar, eu comece a investir nele. Só que, por enquanto, eu posso alocar o meu dinheiro em outros fundos imobiliários. Assim que ele começar a performar melhor, eu posso ir lá e aportar um pouquinho nele. Eu acredito que ele vai ter uma valorização da cota ao longo do tempo, mas eu prefiro ainda assim investir em outros fundos imobiliários com menos risco. Se você gostou desse vídeo, se ele agregou valor, você conseguiu aprender alguma coisa, eu peço que você se inscreva no canal. Sério, isso é muito importante para mim. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários ou mande mensagem lá no meu Instagram, @paidosfis. Muito obrigado e até a próxima.